Vamos dar seguimento a mais um Cardio-Oncologia por Amor. Para você, familiar, amigo ou paciente oncológico que quer tratar o câncer preservando o coração. E hoje o tema é obesidade. A obesidade é um tema importantíssimo nos dias atuais, porque a gente sabe que a população cada vez mais está obesa. No Brasil, mais de metade dos pacientes estão com sobrepeso. E os índices de obesidade cresceram 60% nos últimos anos. Então, a gente precisa muito ficar atento a esse ganho de peso da população e tentar combater o quanto antes a obesidade. Não só porque você estar obeso prejudica a sua vida como um todo, fica tendo dor de joelho, não consegue fazer atividade física, não consegue se movimentar, e gera uma complicação para a vida do paciente no dia a dia, mas também porque ela aumenta o risco também de infarto, de AVC, de doenças cardiovasculares e também da formação de alguns tumores. Então, é muito importante a gente combater a obesidade. Como é que a gente calcula se você está ou não com sobrepeso, com obesidade? É muito simples. A gente faz o cálculo através do índice de massa corpórea, que é o IMC. A gente vai pegar o seu peso e vai dividir pela altura ao quadrado. Ou seja, você pega o peso e divide na maquininha pela sua altura e divide novamente pela sua altura. Esse é o valor do seu IMC. De maneira geral, os pacientes que têm o IMC abaixo de 18 é baixo peso. De 18 a 25 é o peso ideal, de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. E aí você tem a classificação das obesidades. Obesidade grau 1 é quando é de 30 a 35, grau 2 de 35 a 40 e grau 3 ou obesidade mórbida é acima de 40. Além desse cálculo, é muito importante também a gente fazer o cálculo da nossa circunferência abdominal. Por quê? Porque a gordura visceral, a gordura que está na barriga, no abdômen, ela tem maior risco de aumentar o risco cardiovascular do paciente, de vir a ter um infarto, por exemplo. Então, a gente precisa fazer a medição dessa circunferência abdominal de modo bem simples. Você vai medir com uma fita métrica, mais ou menos na altura do umbigo, e essa medição se der acima de 102 para homens e acima de 88 em mulheres, você tem um risco cardiovascular aumentado de vir a ter um evento importante como um infarto, por exemplo, certo? Então, a gente precisa combater a obesidade, principalmente essa obesidade abdominal, visceral, porque ela tem muita associação com eventos cardiovasculares. Como a gente está falando de cardio-oncologia, é importantíssimo a gente ressaltar também que a obesidade aumenta o risco do paciente ter alguns tipos de câncer. Por que isso acontece? Porque o paciente que está com obesidade, ele tem uma resistência insulínica, ou seja, o paciente tem que produzir mais insulina para ter o mesmo efeito. E esse aumento da insulina no corpo faz também facilitar o aumento da reprodução de algumas células, da proliferação de algumas células, e isso pode ter associação com o aumento das células tumorais, por exemplo. Além disso, o paciente que está com obesidade, ele tem um estado de inflamação crônica. E essa inflamação crônica também tem a ver com ajudar no crescimento tumoral, porque a inflamação está diretamente relacionada com a formação de novos vasos sanguíneos. E isso ajuda no crescimento tumoral. E além disso, a quantidade de gordura corpórea também. Por quê? Porque a nossa gordura também produz alguns hormônios, principalmente os hormônios sexuais, os estrógenos. E alguns cânceres têm receptores para esses estrógenos, como, por exemplo, o câncer de mama. Então, o paciente acaba tendo um maior risco de desenvolver câncer de mama por causa dessa exposição excessiva, às vezes há mais tempo, principalmente no caso das mulheres pós-menopausa, a esses hormônios sexuais. Então, a gente já tem aí pelo menos 3 motivos que podem aumentar o risco do paciente ter câncer quando ele é obeso. E vale a pena frisar aqui que os principais tumores que têm a ver com obesidade
No caso das mulheres, é mama e endométrio, e nos homens é coloretais, mas outros tumores, como o rim, como o pâncreas, como próstata, também têm associação com a obesidade. E como a gente pode tratar essa obesidade? Na verdade, não tem mistério, a gente precisa criar um déficit calórico no paciente. Então, o paciente vai precisar fazer dieta e exercício, né? O exercício, pelo menos aí um exercício moderado, um exercício que ele consiga fazer 150 minutos por semana no mínimo, um exercício de moderada intensidade, mais aeróbico, para queimar caloria. Né? E a importância de estar junto com um profissional que possa te orientar a isso, um profissional da educação física, um personal trainer, é muito importante. Ah, mas só exercício aeróbico é importante? Claro que não, a gente precisa ter também o anaeróbico para ajudar na formação de massa muscular. Então, fazer a musculação, fazer o pilates, ajudar a criar massa muscular, massa magra, também ajuda muito nesse processo porque consegue acelerar mais o metabolismo. Então, é uma soma das duas, o exercício aeróbico para queimar mesmo e o exercício anaeróbio para ajudar na formação e na melhora da composição corporal do paciente, que aí sim ele vai conseguir acelerar o seu metabolismo. E aí a gente precisa não só do exercício físico, mas também de uma boa dieta, uma dieta equilibrada, rica em verdura, frutas, legumes e proteica. Em geral, o excesso de carboidrato, principalmente o carboidrato de alto índice glicêmico, que vai fazer você liberar mais insulina, é pior. Então, a gente tem que priorizar, quando for comer o carboidrato, os carboidratos de baixo índice glicêmico. Por isso que a gente fala tanto, o nutricionista fala tanto de trocar pelo integral, né? Preferir alimentos que tenham esse índice glicêmico mais baixo, vai te ajudar a emagrecer. Então, uma dieta equilibrada, baseada principalmente em verdura, legumes, uma boa proteína, boas gorduras e bons carboidratos, vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, além de beber bastante líquido, que é importante que a gente esteja bem hidratado. E para isso, nada melhor do que um bom nutricionista para te ajudar a criar uma dieta calculando certinho a quantidade calórica que você precisa para emagrecer. De maneira geral, a gente precisa ter um déficit calórico de em torno de 7.000 calorias para você conseguir perder 1 quilo, certo? Então, você vai distribuir numa semana, por exemplo, para conseguir ter um déficit calórico de mais ou menos 1.000 calorias dia, e aí você consegue, durante uma semana de dieta, perder 1 quilo, que é a forma saudável de se emagrecer. Ninguém quer fazer dieta maluca para perder 5 quilos em uma semana. A gente precisa ter calma, uma dieta boa, com qualidade nutricional, para conseguir perder peso de forma saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação. Realmente ter uma dieta equilibrada e não deixar de fazer a nossa atividade física para a gente conseguir manter o peso certo. Ou emagrecer, no caso, para quem está obeso. Tá bom? Claro, existe remédio? Existe. Existem diversos remédios que são aprovados para tratamento da obesidade. Medicações que atuam de diversas formas no organismo. A gente precisa, nós médicos, saber qual é o melhor remédio e se o paciente realmente precisa, né? Aquele paciente, por exemplo, que é ansioso, que tem compulsão alimentar, é melhor você tratar a compulsão alimentar, como, por exemplo, a fluoxetina. Ou o paciente realmente quer aumentar a saciedade, quer ajudar nesse combate à obesidade e não está acreditando nele mesmo, não está conseguindo só com dieta e com alimentação saudável, a gente pode introduzir, por exemplo, o agonista de GLP-1, a liraglutida, que é uma injeção diária, que ele vai se aplicar, se auto-aplicar e vai conseguir ter um pouco mais de saciedade e ajudar, junto com a dieta e o exercício, a perder peso. Nenhum desses remédios, o Orlistat, por exemplo, que diminui a absorção de gordura, você vai acabar perdendo um pouco mais de gordura nas fezes, ou a sibutramina, que atua também diretamente nessa questão da saciedade, nenhum deles faz mágica. Isso a gente tem que ser sincero.
Ele ajuda, mas precisa do paciente entender que a mudança de estilo de vida, a prática diária de atividade física, uma dieta alimentar bem balanceada e saudável com acompanhamento de um bom nutricionista é fundamental para a gente atingir o objetivo de perda de peso. E sempre o acompanhamento médico também é muito importante, para que você não caia à mão de pessoas que querem fazer fórmulas ou dar alguma coisa que vai te prometer milagres, porque isso não existe. A gente tem que fazer com muito cuidado, e principalmente o paciente oncológico que tem determinadas situações peculiares, que está fazendo radioterapia, está com a quimioterapia, a gente tem que ter um bom acompanhamento de uma nutricionista e o médico para te aconselhar a melhor dieta, no seu caso, e para você conseguir emagrecer com segurança e de forma saudável. Era esse o meu recado aqui hoje. Vamos se mexer mais, vamos nos alimentar melhor para a gente ter mais saúde, evitar as doenças cardiovasculares, evitar a obesidade e evitar a formação de novos tumores. Um grande beijo e até a próxima!